Olá, pessoal. Estamos iniciando mais um podcast do Acontecendo Aqui no estúdio do Instituto Bertol, em Florianópolis. Estou recebendo com o maior prazer um profissional que eu tenho uma grande admiração, meu amigo de longa data, Fábio Veiga. Obrigado por ter vindo, Fábio. Eu que agradeço aí a honra de estar aqui. Muito legal conversar com você sobre algumas coisas da tua carreira, da tua vida profissional. Para quem não te conhece, poucos certamente da nossa comunidade não te conhece, eu queria que você falasse um pouquinho da tua história. Assim, o que você estudou, como é que você entrou na propaganda, o que te fez vir para o universo da propaganda? Olha, a minha história, eu sou de Florianópolis, mas eu só vim morar aqui bem mais tarde, acho que aos 15 anos por aí. Meu pai era militar, do Exército e da Engenharia, então a gente viajava o Brasil inteiro, porque a Engenharia, o Exército era o grande empreiteira do Brasil para construir ponte, estrada. Então a gente foi morando em cidadezinha pequena, e aí eu morei no Brasil inteiro. Uhum. E aí depois, quando eu vim fazer a faculdade, eu vim para cá e continuei aqui. Aqui eu fiz a arquitetura, até o 4º ano. E aí houve uma compatibilidade entre esses dois seres, da arquitetura e eu. Depois eu fiz administração, ambas na Federal, também não concluí, porque eu acho que o destino meu era trabalhar com comunicação. Uhum. E depois, e hoje eu tenho a Neovox já desde 97, mas não é a mesma Neovox que começou lá atrás. Sim, sempre uma empresa sem dúvida. Os grandes publicitários de São Paulo eram jornalistas. Sim, né? É verdade. Então, você pegar Roberto Oialib, né, o Ashton não se formou em propaganda, mas foi o Papa. Então, assim, a publicidade é um negócio que a gente não sabe explicar, né? Você se apaixona e não faz outra coisa na vida. Exatamente. E ela, citando o Washington Oliveto, é um lugar, antes de mais nada, para curiosos. É. Pessoas que têm um prazer imenso em aprender o tempo todo. É isso. A Talent, uma vez, tinha uma campanha maravilhosa que dizia que nós não estamos no negócio de responder, estamos no negócio de perguntar. Eu uso muito essa frase. É isso aí. Com a minha equipe, com os meus clientes. Escutar muito, né? Eu, quando trabalhava no Banco Real, tinha um curso chamado Consular Selling. Eu me lembro até hoje que o tempo inteiro, uma semana no curso, vinha a lembrança de que você tem que escutar muito. Tem que escutar muito, falar menos, escutar mais. Uma semana inteira era um mantra, né? De escutar muito. Por isso que o Aino Mainardi fez aquela campanha brilhante da Tostines, né? Foi lá e fez, né? Sensacional. Pô, falando de dois que já foram, né? Dois gênios da propaganda que já foram. Neovox é uma agência muito premiada, passou por ela ali, provavelmente os grandes talentos da propaganda passaram pela agência, deixaram ali o seu legado, construíram o nome junto com você, da agência, mas você tem um time longevo, né? Você tem ali o Cid, não sei quantos anos tem lá, a Rona, o Bob, estão lá 10, 15 anos com você. Como é que é esse perfil que você mantém sempre com você e essa renovação? Tem também o Cris, tem o Verde, tem... O Verde está com... Não sabia que estava com o Verde. Muitos anos, o Rafa... enfim, uma equipe enorme que está lá com a gente há bastante tempo. O que eu acho mais legal é o seguinte, e eu sinto muito falta isso hoje em dia nas escolas de comunicação, tá certo? Que é esse pé no futuro e um pé no passado, sendo que em nenhuma dessas situações é depreciativo. Porque há certos fundamentos da comunicação que não podem ser esquecidos ou ignorados pela nova geração. Vou dar um exemplo para você, mídia exterior. Quem estudou a mídia exterior clássica sabe que um outdoor comporta no máximo 8 palavras. Se você olhar os outdoors hoje na rua, você vai ver um negócio inacreditável. Às vezes eu fico procurando no outdoor de tanto texto que tem, se em algum lugar vai estar escrito Vendo Corcel 72, bom estado. Porque tem coisa demais ali. Você vê, por exemplo, coisas inúteis. Você colocar o Instagram, o telefone, um QR Code. Todo mundo sabe procurar hoje, depois né? que o Google, o Yahoo e o Google apareceram, você não precisa procurar coisa nenhuma. Você não precisa botar o telefone, o celular, nada. Então, pelo contrário, hoje, com essa enxurrada de informação, de comunicação o tempo todo, quanto mais direto, mais preciso, mais limpo você for,
mais certo e certeiro, mais resultado você vai ter. Aí você pega essa nova geração de designers e tal, eles não conseguem entender que isso tem uma razão lógica, quase científica para existir. Estou falando só de um exemplo de mídia exterior. Sim. Então você precisa pegar uma série de fundamentos que vêm lá do passado e aplicar no presente e entender o quanto que a gente também precisa aprender em relação ao futuro. Então, a nossa equipe tem sempre uma mescla de um monte de profissionais. Perfeito. Mas que me desculpem os jovens, o cabelo branco é Sim. muito, muito importante, principalmente, não só por conta dos acertos, mas também dos erros que a gente já fez. Se os jovens souberem ouvir, vão aprender muito com os cabelos brancos. Exatamente. Sem dúvida, né? É. Você falou de E outdoor. vice-versa, né? Sem dúvida. Pelo amor de Deus. Imagina, que gurizada atrás de rapidez. Você falou de mídia exterior, mas eu também acho que na mídia digital tem o mesmo problema, né? Sim. Enquanto no outdoor você tem 2 segundos para poder... O cara está dirigindo, está andando, ele não vai ficar ali parado, decodificando, tirando fotinho para depois guardar e lá, né? Papum. E mídia digital também. No entanto, mídia digital tem um horror também de peças por aí com zilhões de informações. E as pessoas jovens, principalmente, são ansiosos. É TikTok, quer dizer, vai ali, como é que é fazer hoje mídia para veiculação no celular? Qual é o truque? Qual que é o segredo? Como é que se faz isso? Não tem truque nem fórmula. Eu acho que tem algumas coisas que são inerentes a qualquer tipo de comunicação que você vai fazer no meio digital seja lá qual for o produto, marca, instituição, até político. Você precisa ser rápido, você precisa ter conteúdo, você precisa ter um conteúdo relevante, você precisa ter uma forma relevante, você precisa ter que tudo isso gere audiência, tá certo? E você precisa ter um nível de decisão para colocar uma peça no ar. Estou falando de uma grande marca. Você precisa ter poucas camadas entre quem cria e quem decide colocar no ar. Você pega, por exemplo, o que está acontecendo agora na eleição americana. A candidata Kamala, ela tem uma equipe, se não me engano, de 16 pessoas para cuidar das suas redes sociais. Ganharam até um apelido, os selvagens. Ninguém ali tem mais que 25 anos. Estamos falando de campanha de candidato a presidente dos Estados Unidos. 16 anos. Tem 3 camadas de decisão. Você tem que ser muito rápidos. Eles monitoram tudo, 24 horas, tudo. É esse grupo, que tem, evidentemente, outros grupos trazendo outras ferramentas e informação. Mas o núcleo criativo e decisão está ali dentro. 16 pessoas com máximo 25 anos. Isso é um case muito interessante, porque eles estão aplicando ali, naquele momento, o seu ofício na plenitude. Ou seja, como é que a comunicação digital, o TikTok, etc., funciona? Funciona se você, antes de mais nada, entender que aquilo é entretenimento, no sentido mais amplo da palavra. Estou entrando ali para me divertir, entre aspas. São raras as pessoas que ficam girando, indo em busca apenas de aculturamento, enfim, crescer culturalmente, etc. Não é. É uma parcela pequena. E mesmo as que só buscam isso, também estão buscando se distrair. Para se envolver com uma marca, com uma instituição, ou mesmo com uma persona, um político, ele tem que te entregar algo além de uma venda. Tá certo? E a venda em todos os sentidos. Então, quando você vem falar de redes sociais, qual é a forma, não tem forma. Porém, você precisa estar muito sintonizado com o que está acontecendo naquele momento. Você não pode perder nenhuma oportunidade, nesse caso da Kamala, é exatamente isso. Quer dizer, se alguém, uma Taylor Swift, fala alguma coisa sobre a Kamala de manhã, falando, olha, acho que você tem que votar, mas não dá 1 hora, ela já está lá no TikTok da Kamala. Inclusive, tem uma matéria hoje muito boa no New York Times falando sobre isso, sobre a política invadir o TikTok. E aí você vê quantas coisas são comuns para todos os lugares do mundo. Estão fazendo coisas que a gente tem feito aqui. A Kamala é TikToker? Também, muito. Ela é? Muito, nossa. A linguagem muito boa. Que bom isso. Estão cercando ela de os assuntos de várias formas diferentes, mas sempre conectada com essa nova maneira de se comunicar. Depois nós vamos falar sobre política, vamos voltar a esse assunto dela aqui.
Eu estava dando uma olhada no site da Neovox e lá tem um lead que diz assim: a agência onde o cliente nunca tem razão, a não ser que tenha uma prova em contrário. E depois você faz uma outra provocação: se você procura comunicação não sei o quê, se você não está afim não sei do quê, não vem para a Neovox. Como é que é isso? Bom, essa primeira é... O jeito que você fala parece que é uma malcriação, mas não é. Eu acho que dentro daquilo que a gente acabou de falar, que o principal papel de uma agência tem que ser perguntar, e hoje nós não somos uma agência de publicidade, a gente há muito tempo já não se posiciona dessa forma, nós somos uma empresa de estratégia de comunicação, e entre as várias estratégias que a gente pode definir para um cliente, para uma marca, também publicidade, ou convencional, ou digital, seja lá o que você quiser chamar. Nesse caso nosso, exatamente esse posicionamento de mostrar que antes de qualquer coisa, a gente vai perguntar e muito, para entender que aquilo que o cliente quer é exatamente aquilo que ele precisa. Se todas as verdades já foram exploradas, exatamente como quando você está com um problema de saúde, por exemplo. Sim. Você vai no médico e diz para o médico: eu estou mal, eu tenho isso, você me dá esse remédio. Não é assim. Claro que não. Então, é a mesma responsabilidade. Né? Estamos mexendo com a vida de uma empresa, Claro. uma marca. Tá certo? Então, é desse jeito que a gente atua. Como se fosse médico. Espera aí, só um pouquinho. Você me diz quais são as suas dores. Agora vamos investigar. Você tem mil maneiras de investigar. Né? Você faz quali, faz quant, faz pesquisa. Uma série reúne uma série de dados e informações até dar o remédio. E é por isso que eu digo, a gente pergunta, e se a sua ideia, que você trouxe lá no começo, for a melhor, mas não tenha dúvida, que é ela que vai comandar. Porque, aí a gente dá razão para você. Mas é evidente, mas é uma discussão saudável, não... Claro. Isso serve muito para dentro da minha empresa também. Sim. Eu falo muito para a nossa equipe. É o seguinte, você vai chegar numa empresa que construiu uma trajetória de sucesso, às vezes tem 20, 30 anos. Empresa líder de mercado, vendendo. Você vai chegar lá para falar com eles. Você não vai falar nada, você vai lá ouvir, Claro. vai aprender como é que ele chegou até ali. Isso aí. E vai ver de que maneira você consegue botar a régua dele para cima. Onde é que você consegue aprimorar o produto, aumentar as vendas, né, reforço de marca, etc. Mas é isso que é o nosso posicionamento. É a agência ou a empresa de comunicação onde o cliente nunca tem razão, salvo prova em contrário. Se ele provar que tem E razão, ele tem razão. Mas se todos nós provarmos que é o contrário. Então, é uma provocação. Não, eu fiz a provocação agora em você, da maneira que eu fiz, exatamente para dar essa liga da explicação. Em dezembro de 2021, naquele especial que o Acontecendo Aqui faz, tradicionalmente de fim de ano, você disse assim: o ano que vem, essa agência não será mais uma agência, vamos mudar tudo, vou transformar tudo, não vai ser mais a Neovox, até o nome eu vou mudar. Mas continua chamando Neovox. Mas em dia 1º de janeiro do ano que vem vai mudar. Vai ser aquele nome? A empresa, eu não posso dizer agora. Eu sei o nome. Eu sei que você daquela sabe. época. É aquele? Pode ser. Então não vou falar. É um nome feminino. É um nome feminino. Você manteve aquilo? Mas a ideia, na verdade, não é o nome, né? O nome é só um reposicionamento. Sim. Mas vamos lá, né? Em 2021 a gente falava de um mundo, hoje a gente fala de outro. Exatamente. Se a gente em 2018 imaginasse que em 2022 a gente teria atravessado tudo aquilo. Né? Então, a gente que nasceu num planeta, né? Vive no outro e vai morrer no outro. Nós somos a prova mais viva, até mais do que os jovens. A gente sabe que as coisas mudam o tempo inteiro, queira você ou não queira. O Walter Longo tem uma frase que diz assim: hoje você precisa correr muito para permanecer no mesmo Muito lugar. Bom. É genial. Né? Muito bom. Genial. Dentro disso que você está falando. Genial. É isso. Mas não é só para permanecer no mesmo lugar. É para continuar gostando do que faz. Fazendo com prazer, entendeu? Porque se nós somos curiosos, e se essa é a razão maior do ofício, né, da matéria-prima de um publicitário, é a curiosidade. A gente tem que exercer isso em relação a tudo. É isso aí. O Vox hoje tem
Que time, quais são os clientes? Eu soube que tem um cliente, um varejo grande que você tem lá, que só para ele tem 16 pessoas. Sim. Então, se você tem para um cliente 16, que tamanho tem a agência hoje? Qual é o formato híbrido, remoto? A equipe vai na agência, está no mesmo endereço que eu fui a última vez que eu te vi em uma empresa tua. Dá uma ideia como é que está ela hoje, como é que esse pessoal trabalha. Olha, não é uma equipe muito grande, a gente deve ter entre 40 e 45 pessoas, não sei te precisar agora. Muitas pessoas, dependendo do projeto que a gente esteja trabalhando para determinado cliente, a gente traz outras pessoas, às vezes para um job só. É híbrido, né? A gente tem, é claro que processos, reuniões, por exemplo, todos os dias, virtuais, presenciais, tem todo um método, mas nós somos uma agência que não tem horário. Nem para o bem, nem para o mal. Eu não estou dizendo que a gente trabalha até meia-noite. Estou falando que todo mundo que trabalha numa agência de publicidade, numa empresa de comunicação como nós, é adulto. Então, eles são tratados como adulto. Sim. Tá certo? Tanto do ponto de vista da liberdade, quanto da responsabilidade. Então, tem coisas que o trabalho remoto, o home office, coisas que o home office trouxe, que vieram para ficar e para melhorar. O que nós não podemos perder como publicitários é o contato humano. Quer dizer, isso aqui que nós estamos fazendo é de uma riqueza enorme. Mas hoje você não tem mais uma agência, uma empresa, nenhuma, se não for híbrida. Porque aí, isso é até uma vantagem, você consegue chamar talentos de vários lugares do Brasil para te ajudar. Gente que antigamente você ia fazer o quê? Trazia elas para cá, trazia elas do interior de São Paulo, do Rio de Janeiro. Você tinha que mexer com a vida delas de tal maneira que você tinha que ter muita certeza sobre aquele profissional. Hoje você pode ter onde quiser. A gente tem pessoas que trabalham em Porto Alegre conosco, que estão na empresa, de Caxias do Sul, interior de São Paulo, gente de vários lugares. Rio de Janeiro. Eu queria te perguntar uma coisa que às vezes eu coloco para alguns empresários da área de propaganda e alguns acham que é legal, outros questionam, não concordo com isso, que é o seguinte, eu já falei isso para muita gente que está nos vendo aqui, já ouviu isso de mim. A gente fez uma conversa uma vez com o diretor de criação da Droga 5 e no meio da entrevista com ele lá em Cannes foi perguntado assim, por que a Droga 5 não retém talentos? Por que o pessoal sai com uma frequência grande? Nunca se vê o pessoal ficar muito tempo na agência. Nós temos uma norma lá, dizendo ele, 18 meses é o tempo que a gente quer uma pessoa na nossa empresa. Depois a gente pede para ela sair, para ela ir para outro lugar, para outra empresa. Por quê? Quem vive de ideias, quem precisa gerar ideias novas, vive de inputs novos. Ele precisa de inputs novos. Se ele ficar a vida inteira com as mesmas pessoas, com o mesmo bairro, com o mesmo cliente, com os mesmos chefes, com a mesma equipe, ele não busca, ele recria. Ele não tem input novo, são sempre os mesmos inputs. Como é que você vê essa colocação? Eu acho isso um absurdo. Eu não concordo, mas de gênero, número e grau. É evidente que quem está falando, quem falou isso, é uma pessoa de um sucesso absoluto. Quem sou eu para questionar um negócio dele? Estou falando que para mim não serve. Quem sou eu para falar de um trabalho como a Droga 5? Meu Deus do céu, uma das agências mais brilhantes do mundo. Mas tem clientes e clientes, tem mercados e mercados, tem talentos e talentos. É difícil, né? Você achar bons talentos no Brasil está cada vez mais difícil. Então, uma empresa daqui, de comunicação, daqui do Brasil, não pode se dar o luxo de fazer isso. Agora, eu não concordo porque você está pressupondo que o contrário do que eu falei ainda há pouco. Que é a longevidade da tua equipe. Pinte seus cabelos ou na hora que ele branquear, cai fora. E lá o cabelo branqueia em 18 meses, você falou, né? Então eu não concordo com isso, tá certo? Eu acho que nenhuma profissão pode ser assim. Nem na área de criação, não tem aquela coisa que você sempre defendeu de olho no olho, chamar o colega, bater, estar junto e tal. Não faz falta esse convívio da dupla de criação, da trinca. Não faz, não, mas em cima de uma ideia. Não, mas a gente continua fazendo. Faz a distância. Fazendo, por exemplo, não, faz junto. Faz tudo ao mesmo tempo. Entendeu? Faz de várias formas possíveis. Você pega, por exemplo, o Forte Atacadista, que é nosso cliente, que você estava acabando de citar. O Forte Atacadista é um cliente que a gente trabalha offline e online.
A gente faz todo tipo de comunicação, toda a comunicação do grupo a gente faz, do Forte. E é um aprendizado absurdo, operacionalmente, como tratar. Todo dia uma campanha diferente. Você tem, todo dia uma campanha não diferente. só todo dia é diferente, como cada loja você tem uma estratégia diferente. De mídia ou de comunicação? De tudo, de abordagem, e é um negócio muito nervoso. Então, a agência ela tem que estar muito preparada para o que a equipe de comunicação do cliente traz e demanda. Então, a gente tem toda uma parte estratégica, mas tem uma parte operacional gigantesca. Então, para determinada parte, que é a estratégica, a gente tem que estar sempre junto, trabalhando junto. Sim. Ou presencial, ou sai cada um com uma missão para um lado, ou volta, ou através de vídeo. Para outras operacionais, tem gente que trabalha junto dentro da agência só para atender esse cliente. E outras que trabalham fora. Tá certo? E tem funcionado. E outras que estão sempre junto ao cliente. Então, não tem modelo. Tá certo? Agora, se você me disser o seguinte, tá, como é que você quer fazer para o resto da vida, Fábio? Presencial ou à distância? Eu gostaria de fazer sempre presencial. Sempre. Sempre. Não sempre. Não, sempre. Eu, Fábio, prefiro isso. Para mim. Estou falando para a minha empresa. Certo. Acho que para mim é mais rico. Perfeito. Se você tivesse que dar um conselho para agências que estão aí te assistindo e para quem está estudando propaganda no fim do curso vindo para o mercado, que cenários a propaganda se insinua para esse universo que eu descrevi agora? A publicidade do futuro, infelizmente, ela vai seguir muito esse exemplo da sua entrevista lá em Cannes. Ela vai ficar cada vez mais perecível e ela vai ficar cada vez mais selvagem do ponto de vista de um ambiente de comunicação overpoluído, engarrafado, um volume muito grande de informações. Estão acontecendo mudanças na comunicação entre as pessoas, barbaridade, entre gerações, que já foram modificações sociológicas, depois psicológicas, né? E hoje eu acredito que estão se tornando físicas. O metabolismo das pessoas está mudando por conta do volume gigantesco de informações e tempo que as pessoas passam conectadas, enfim, isso está mudando muita coisa. E a gente vê aí indicativos de saúde, de depressão, até de suicídio, que mostram que tem uma coisa acontecendo. Novas que a gente não sabia que a gente tinha, né? Exatamente. Que estão surgindo, estão brotando, né? A gente ouve muito, depois da pandemia isso, depois da pandemia aquilo, o efeito pandemia. Então tem o efeito pandemia e tem um grande divisor de águas, do meu ponto de vista, na história da humanidade, que é o seguinte, pela primeira vez na história, um artefato inventado pelo homem se tornou parte do seu corpo. Era cabeça, tronco e membros, agora cabeça, tronco, membros e celular. Ele acorda com você, a primeira coisa que você mexe, ele dorme do teu lado, ele te faz dormir. Ou perder o sono. Ou te acorda. Ou te acorda. Ele te acorda, enfim, toda a tua vida está ali. Tudo. Ok. É a primeira vez que um artefato humano, produzido pelo humano, ele está presente em qualquer faixa etária, provocando as mesmas coisas, em qualquer classe social, em qualquer país do mundo. Jovem, velho, rico, pobre, na Austrália, na África, uma agência indígena, é o mesmo problema. Ou, aliás, é a mesma abordagem, é o celular que está ali. Então, eu acho que a humanidade está sendo dividida entre o smartphone antes e depois. Então, quando você me pergunta, só para terminar, quando você me pergunta sobre cenários, o que você vê ali para frente, você tem que, antes de mais nada, entender que essa é uma realidade selvagem, brutal, difícil, que vai consumir a atenção de todos, o tempo todo. E à medida que essas gerações mais novas, que são 100% digitais, ativas digitais, mas essas mais novas, isso vai ficar cada vez mais intenso. Como é que você chega lá? E nichado, né? Cada vez mais nichado. É isso que eu vejo. Muito bom.
Nós vamos dar um intervalinho aqui para falar sobre marketing político na sequência. Até já. Olá pessoal, voltamos para falar de marketing político com um dos profissionais mais brilhantes ao nosso alcance, Fábio Veiga. Eu queria te perguntar como é que você iniciou, o que te motivou a entrar no marketing político? Qual foi a primeira campanha? Você fez de brincadeira? Era um anúncio, um outdoor que você fez para alguém e depois a mosquinha veio? Foi bem isso mesmo. Eu trabalhava eu era um estagiário na Propag. Na Propag, em 1900 e lá vai pedrinho. Muitos anos atrás. E tinha o Ricardo Muti, que tinha uma produtora de vídeo espetacular, que era a TVI. E ele tinha vindo morar em Florianópolis, fez algumas campanhas políticas e tinha vindo da TV Cultura de São Paulo, tinha uma experiência na Rede Globo. Tinha muitos amigos lá em São Paulo. Uhum. E um deles perguntou pro Muti, que me conhecia, se ele tinha algum diretor de arte para indicar para uma campanha no Paraguai. Paraguai? No Paraguai. Ô desafio, hein? Então, mas era uma campanha rápida, uma campanha de coisa de um mês. Campanha para a Assembleia Nacional Constituinte. Uhum. E eu tinha férias para pegar, tirei, fui junto com ele lá. E quem me convidou foi o Luiz Gonzalez, que junto com o Voile Guimarães, 2 jornalistas de São Paulo, oriundos da Rede Globo, montaram o que seria a primeira empresa sólida, né, operacionalmente consistente, de marketing político do Brasil. Depois eles montaram a GW, que era uma produtora de conteúdo gigantesca em São Paulo, produzia para Globoplay, enfim, vários programas da TV brasileira e da Rede Globo também eram produzidos por eles. E do Paraguai, eu fui emendando uma da outra, né? Primeiro como diretor de arte, que a minha origem é diretor de arte, sim. Depois fazendo os anúncios, depois escrevendo os anúncios, depois aonde fui dando, eu fui avançando. Aqui em Florianópolis? Não, sempre fora. Sempre fora? Sempre fora. Aí trabalhei na campanha do Mário Covas, em 94, para governo de São Paulo, e depois eu fui fazendo várias campanhas com ele, Geraldo Alckmin para governo do Estado, de São Paulo, Serra, governador, Geraldo, presidente, Geraldo Alckmin, e fui fazendo... Meirelles, você também não o Henrique Meirelles, a pré-campanha da penúltima eleição, para presidente. Então, eu fui sempre trabalhando com eles e principalmente com o PSDB de São Paulo. Integrando equipes e cada vez fazendo uma coisinha a mais. Certo. Então, eu comecei fazendo direção de arte lá atrás, depois fui montando equipes. Nas últimas campanhas que eu fiz com eles, eu fazia, por exemplo, todos os comerciais de televisão. Campanha do Geraldo Alckmin, a presidente em 2006, não me lembro, 2002. Todos os comerciais de televisão. Geraldo Alckmin, do Zé Serra também. Não fazia os programas, fazia os comerciais de televisão. Então, essa foi uma evolução. Então, o marketing político foi evoluindo e eu fui, né, me aprimorando e crescendo dentro desse meio. E se posicionando como um estrategista. Quando você se posiciona como estrategista, ou chamado marqueteiro político, você monta um time para cuidar da campanha. Quando foi que você ofereceu esse serviço? Qual foi o primeiro cliente, digamos assim? A primeira campanha assim, um pouco mais estruturada que eu fiz em Santa Catarina foi para o Luiz Henrique, prefeito de Joinville, se não me engano, em 96. Campanha estava começando, uma campanha difícil. Depois trabalhei com o Dário Berger. Fez 2 vezes o Dário. Fiz a segunda campanha dele para prefeito de São José. Depois as 2 campanhas aqui para prefeito de Florianópolis, em 94 e em 98. E daí comecei a fazer campanhas em Santa Catarina, que eu gostava muito, não queria sair de casa, né? E aí fiz muitas aqui em Santa Catarina. Sim. Fiz as 2 do Raimundo Colombo para governo do Estado, em 2010 e 2014. Depois o César Júnior, prefeito, o Jean, reeleição, o Topázio, enfim, uma série de campanhas políticas que... Todas vencedoras, ou teve algumas que você perdeu? Não, a gente perdeu 2 campanhas, uma delas... A do Jean foi para governador, não? A do Jean para governador e a do Gelson Merizio também para governador. Para governador. Eu acho que eu devo ter feito mais de 20. E foram essas 2... 10% de que eu coordenei. Mas, enfim, em 2000 vamos lá, nós estamos em 2024. 2018, campanha do Gelson Merizio para o governo. Sim. Pô, tinha tudo para ganhar, né? Todo mundo acreditava nisso. A gente começou com 4%. Foi as redes sociais que derrubaram? Não. A gente começou com 4%
em 2018, Gelson Meirelles 4. E quando terminou o primeiro turno, ele tinha 31 e terminou em primeiro lugar. Só que lá aconteceu pela primeira vez o fenômeno Bolsonaro. Sim. Então, não foram as redes sociais, foi o 17 na urna. 17. Foi o 17. Qualquer um que entrasse com o Bolsonaro ganharia? Qualquer um. Pô. Ponto final. Perfeito. Nós imaginávamos que nós fôssemos para o segundo turno com o Mauro Mariani do PMDB. Sim, nós fizemos essa curva crescente, mas a campanha do Mauro Mariani não fez e não sustentou, abriu uma brecha para o Moisés, sim, que acabou indo para o segundo turno e venceu a eleição com 70%. Entendi. E na eleição passada, venceu o governador Jorginho Melo. Não é a mesma coisa, o fenômeno do 2017, porque o governador Jorginho Melo é um candidato respeitado. Bolsonaro 2 também. Não, mas muito mais preparado, né? Tem uma história longa de deputado, de senador, ou seja, ele não é uma revista, não chegou do nada. Sim, sim. Então, ele trazia conteúdo. Então, ele era ele é um senador ativo, respeitado, inclusive pela esquerda. A gente via em pesquisa. Muita gente de esquerda dizia, não voto no Jorginho. Sim. Né? Mas respeito o posicionamento dele, que ele é um cara leal, é fiel, briga e tal. Então, foi diferente, mas também, evidentemente, tem o fator Bolsonaro, que em Santa Catarina é muito forte. Ajudou muito, né? Com muito, certeza. Muito. Queria te perguntar o seguinte, em agências, no mercado da publicidade, tem agências que se recusam a fazer propaganda de cigarro, de bebida, de jogos de azar, não sei o que e tal. No marketing político, tem esse cuidado de não pegar um candidato que tem uma reputação ruim, que tenha tido uma condenação, sei lá em que instância, e aí você sabe disso, você pega esse cara, faz a campanha, ou você recusa? No caso do Fabio, você recusa, você faz uma avaliação do perfil, se esse cara tem alguma coisa ruim, ou você pega e vai construir a imagem do cara? Não, eu só trabalho com quem eu realmente acredito. Só trabalho com candidatos em quem eu votaria. Sim. Tá certo? Que defendam os mesmos posicionamentos que eu, os mesmos valores. Eu só trabalho assim. Sim. Tá? Mas é uma questão pessoal minha. Não digo Claro. assim, eu não trabalho com fulano, ciclano, beltrano, aquele... Não, eu trabalho com candidatos que eu tenho empatia. Né? Que possam frequentar minha casa e vice-versa. Certo. Então, eu trabalho com muito gosto, como se eu estivesse, enfim, trabalhando com... Então, você seleciona. Você já disse não. Já disse não algumas vezes, mas não necessariamente por conflitos de valores e tal, mas é porque, às vezes, por exemplo, em 2000 e... Jesus, eu estou ficando, acho que meio pancada aqui. É muita data. É claro, muita data, imagina. mas enfim. E a pandemia meio... Mais um falando da pandemia. Mas eu já tive uma eleição. Desde 2004 eu fiz todas as eleições em Florianópolis. Com exceção de uma, que é aquela eu não quis fazer. Inclusive eu não queria mais fazer campanha política. Infelizmente em Florianópolis a gente foi vitorioso em todas. Talvez aquela que eu fosse fazer, que eu não estava bem para fazer, talvez eu tivesse perdido, mas não por conta do candidato, mas por minha conta. Por sua conta. Você já trabalhou em campanhas que não tinha acesso à pesquisa? Porque consta que você pesquisa o dia inteiro para tudo, manda pesquisar tudo, leva em consideração. Você fez alguma campanha que você não tinha essa ferramenta? Não, nunca. Não dá para fazer? Não. Acho que não dá para fazer nenhuma ação de comunicação que você não tenha ou pesquisas. E pesquisa é uma coisa ampla, né? Quais ferramentas que você usa? Você usa as Kantar, os institutos individuais? Tem várias. Eu trabalho com a Lupe, trabalho com a Mapa, trabalho com a Eureka do Pantaleão. São profissionais muito bons. Sim. E tem consistência de resultados. Dependendo da abordagem, do que você queira descobrir, você usa um método ou outro. Ou às vezes todos. Nessa do Topázio, quais institutos você trabalhou? Ou um instituto? Com esses todos que a gente está falando. Com esses aí? E você dá uma encomenda para os mesmos? Todo mundo faz a mesma coisa? Como é que você divide? Como são métodos diferentes? Pois é. Métodos diferentes. Qual e quanto, como é que é? Então... Periferia? Não. Não é por segmento? Todos medindo as mesmas coisas para nos ajudar, né, com o seu olhar diferente, nos ajudar a formar um bolo de raciocínio, tá certo? Às vezes você tem a tal da URA, que é a Unidade Remota de Atendimento, que é aquela pesquisa telefônica, que você digita as suas opções. Ainda funciona isso? As Depende pessoas ainda dão retorno? Dão.
Dão. Dão atenção. Só que você tem que fazer muitas ligações para conseguir aquela cota volume. que você... Exatamente. Mas sim, dão. E ela é importante. Quanto menos assuntos você tiver, quanto menos perguntas você tiver, quanto menos alternativas você tiver para investigar, mais assertiva vai ser essa pergunta. Tá certo? Então, por exemplo, o que eu quero dizer? Você vai ligar para uma companhia telefônica ou para a tua TV a cabo. Você vai ligar para a TV a cabo e você quer simplesmente cancelar o seu serviço. Se eu ligar, atender uma voz do outro lado e dissesse, se você quiser cancelar o seu serviço, digite 1. Se você não quiser cancelar, digite 2. Muito simples. Digite 2, 1 e vamos em. Agora, se eu colocar 20 opções diferentes na sua frente, Você desliga na terceira. se você isso, se você aquilo, se você aquilo, você se atrapalha. Então, depende do método. Ele é muito bom porque ele é muito assertivo ou ele é muito rápido. Você precisa de rapidez para saber as coisas. Ou você usa outros, lança mão de outros. Por exemplo, pesquisa face a face. A face a face, ela dá mais trabalho. Ela tem a domiciliar, ela também tem a ponto de fluxo, ela tem vários jeitos diferentes de você fazer presencial. A presencial também, ela é mais demorada. Então, depende da sua demanda. Aí você tem as quales. O que a Quant me deu que foge da curva? Em determinada região, por que eu caí de uma semana para outra? Aí você faz os focus groups, que são os grupos de discussão, e você se aprofunda em determinados assuntos ou determinadas faixa etária. Por exemplo, na campanha de 2010 do Raimundo Colombo, na reta final, a gente sentiu que ia dar para ganhar no primeiro turno. O Raimundo largou de 12, em terceiro lugar ou quarto, não me recordo, tinha Angela Min, e Ideli Salvati como candidatas fortes. E a gente foi vendo que à medida que a campanha foi pegando e foi evoluindo, a gente chegou ali por uns 10 dias antes, a campanha era muito mais longa que agora, acho que dá para ganhar no primeiro turno. Tá, mas como? Aonde estão esses votos? A gente percebeu claramente... Aí estou falando do Estado, né? Estado. É muito maior a busca de pesquisa. Sim, de dados, exatamente. Mas aí a gente percebeu, através das pesquisas, que se a gente conseguisse ter entre o eleitorado feminino a mesma intenção de voto que o eleitorado masculino estava entregando, a gente teria condição de ganhar no primeiro turno. Então, atacar ali. Exatamente, quer dizer, nós tínhamos uma série de ações, de obras, de propostas do Raimundo Colombo que não estavam sendo percebidas pelas mulheres. Então, nós reforçamos a mídia nesse sentido. E aí ganhamos no primeiro turno. De 12 para 52 em 40 e poucos. Foi uma lavada, né? Como gente forte no outro lado. Né? Mas sabe o quê? Muita gente endeusa o marketing político, falam muito de marqueteiros, uma palavra que você sabe que eu não gosto. O ponto principal de uma campanha é o candidato. É o candidato. É ele, é a pessoa, é ela. Todo o restante vem a serviço, tem que se colocar a serviço disso. De potencializar o que ele tem de bom, tá certo? E de jogar o jogo político e o embate eleitoral. Mas se você não tiver um bom candidato, não adianta você ter uma boa comunicação. E foi por isso que todos os candidatos do Topázio tentaram desconstruir o Topázio do começo ao fim? Eles sabiam disso? Eles sabiam. Desconstruir? Não, eles sabiam, porque a administração do Topázio era muito bem avaliada, e ele muito bem avaliado. Eu sempre disse que o nosso papel na campanha era só deixar o Topázio o mais gostável possível. Era isso. Quanto mais gostável, né, mais amigo, mais próximo, uma pessoa fica de você, mais você desconfia quando alguém vem falar mal daquele seu amigão. Sei. Entendeu? Assim, no mínimo, você volta para o seu amigão e diz assim, escuta, falaram ali de ti o seguinte, plá, plá, plá. É verdade, né? Conta para mim. Então, no mínimo, né, no final das contas, é isso que resta. Então, eu acho que os adversários, eles erraram demais. Pois é, quem fez a campanha que mais te preocupou, a que menos te preocupou, quer dizer, a melhor e aquela que você falou, não, porque pancada veio de tudo quanto é lado, né? Sim, a gente imaginava que as pancadas viriam. A gente tomou uma decisão de fazer uma campanha limpa, bonita, positiva. Isso acabou sendo uma das nossas medalhas. Sem uma resposta do Topázio a nenhuma agressão, quer dizer, ele, sem espernear, né, digamos assim. Não. Isso acabou sendo um dos diferenciais do Topázio. Ou seja, aqui a campanha é limpa. Sim. E aí o eleitor faz o seu próprio julgamento, que é outro ponto fundamental. O eleitor de hoje não tem nada a ver com o eleitor de 5 anos atrás, de 10 anos atrás. Eu ia te perguntar o seguinte,
Não sei se nas pesquisas vem algum input para você decodificar que as redes sociais, a TV, o rádio, eu tenho que incrementar. Vem sinais onde é que a tua comunicação está dando gol, está dando na trave? Ah, sim. As pesquisas trazem isso? Trazem muito. Primeiro dado que eu acho muito relevante nesta eleição, a gente acompanha todos os dias nas pesquisas, no tal do tracking, que a gente faz diariamente, Tracking, a audiência da televisão e rádio. Como está a audiência? Quantas pessoas estão vendo na televisão ou no rádio? Como é que foi isso neste ano? Foi surpreendente. Ela foi muito maior do que nas duas eleições anteriores. Porra. E você me perguntar por que, eu vou dizer, eu não tenho a menor ideia. É um fenômeno a ser investigado. Pois é. Se na eleição passada não chegou a dar 50%, 45%, se não me falha a memória, diziam que tinham assistido a pelo menos um comercial, uma peça na televisão durante aquela eleição. Nessa, a gente já começou em 55%, lá no começo. A gente terminou perto de 70%. Mas é o interesse da população? Eu acho que sim. Querer entender quem é que está trazendo as propostas? Também. Mas aí o que acontece? Aí eu sempre digo que as redes sociais são mais um veículo. Porque a gente repercute ou reverbera o que está acontecendo nas redes sociais. Todo mundo está com o celular o dia inteiro na mão. Isso, mas está vendo o que está acontecendo na televisão também, está todo mundo vendo. A campanha de prefeito é uma campanha que tem um volume de mídia de massa absurdo. Pois é. Se você, por exemplo, for pegar uma marca relevante, de varejo aqui em Santa Catarina, você for fazer uma campanha muito forte, você vai ter mais ou menos umas 8 inserções por dia, em ótimos horários, e você vai usar essa força durante 10 dias, 15 dias, 8. Você tem uma baita de uma mídia, em bons horários. Sabe quantos comerciais o Topazio tinha por dia? 37. Era em cada canal. Topazio. Exatamente. Os outros candidatos também tinham 15, 20, mas 25. O Topazio tinha demais. Era muito por causa das coligações. Não, mas veja bem, ele tinha muito. Mas metade dos nossos comerciais, a gente utilizava 60 segundos. Só nós fizemos 60 segundos. Mas ninguém fez. Quando a gente pega metade dos nossos comerciais, coloca de 30, e os restantes coloca de 60, a gente passa a ter a mesma quantidade de inserções que os outros, que o segundo e o terceiro colocado tinham. Mesma. Então, você diz, tinha mais. Não, aparecia mais. Tá certo? Então, claro que você precisa de força de mídia, mas você precisa ter forma e conteúdo, né? Você precisa se comunicar de uma maneira adequada. Então, acho que a gente conseguiu essa conexão. Mas, na verdade, antes de mais nada, precisa ter um candidato que seja um bom candidato. Isso, um bom candidato não significa apenas ele ser o mais bonito, o mais cheiroso, que fala melhor. Tem inúmeros exemplos do Brasil afora de que candidatos que não eram, assim, não tinham o physique de role, como a gente chama, o próprio Greca, em Curitiba, você falar com eles, não vai se eleger nunca um cara desse. E você vê a competência dele, a capacidade de ele criar uma conexão. O nome, né, que ele construiu. Exatamente, o nome que ele construiu. Aqui em Florianópolis, a gente também tinha isso. Quer dizer, primeiro as circunstâncias. O que é um bom candidato? É um cara alinhado às circunstâncias daquela eleição. Por exemplo, uma eleição de mudança, é de continuidade, é uma eleição que vai falar de ética, de corrupção, enfim, o que é aquela eleição? Ela sucede a uma eleição muito bem sucedida ou uma cidade arrasada? E aí você vai para o perfil de um candidato que esteja conectado a esses tempos. Isso eu estou falando só do ponto de vista administrativo. Tem também a questão política, político-ideológica. Então, um candidato bom, ele está sintonizado com tudo isso. E é claro que ele traz as suas qualidades pessoais. Tá certo? E aí você, com a comunicação, você comunica o que é esse candidato, você faz uma ponte de ligação entre ele, suas ideias e essas circunstâncias. E se ele for o candidato adequado, e se você conseguir fazer uma campanha adequada, mandando na agenda, como eu digo, impondo a pauta, você não perde a eleição. Como é que você, que construiu 2 campanhas para o Dário e uma para o Jean, se viu trabalhando para o Topazio contra eles, que foram os teus clientes, que você foi vitorioso com eles? Como é que era isso para você? Eu não trabalhei contra nem o Dário, nem contra o Jean. Você não desconstruiu nenhum, eu sei que não. Mas como é que foi? Pô, tô aqui com o Topazio, para esses caras, eu fiz esses caras. Como é que é? Olha, eu acho que é tudo a circunstância.
né? E o momento. Eu acredito realmente que o Dário foi um grande prefeito. Né? Muito me orgulho de ter participado lá daquele momento. Acredito também que o Jean foi um grande prefeito. Pessoa que eu respeito demais. Mas acredito que para esse momento, a melhor alternativa era o Topázio. E acho que a melhor alternativa, do meu ponto de vista, sem dúvida nenhuma. Então, eu encaro tudo de uma maneira muito profissional. Muito profissional, muito séria, muito direta. Cada um no seu momento. Exatamente. O fato do Jorginho Melo ter colado no Topázio trouxe a força do Bolsonaro a favor do... Você acha que isso também ajudou um pouco? Eu acho que não tem mais espaço não. para ninguém ficar em cima do muro. Tanto é que no primeiro debate, não me lembro exatamente qual foi o candidato, mas era um candidato de esquerda. A primeira pergunta do primeiro debate que fizeram para o Topázio é uma pergunta que a gente já sabia que viria. Quem é o seu candidato a presidente? Em quem você votou, Topázio, para candidato a presidente? E o Topázio respondeu, não entendi a sua pergunta, porque todo mundo sabe que eu votei no Bolsonaro. Uma vez, duas vezes, não entendi. Mas as pessoas que estão nos assistindo talvez queiram discutir outras coisas. A questão do governador Jorginho Melo é uma questão muito legal, porque assim, houve um alinhamento entre os dois, houve uma conexão muito forte. E não foi lá de trás, né? Foi ao longo da campanha, não foi? Não, mas... Ou já estava trabalhado isso antes? Não, isso começou um pouco antes, quando ele se aproximou. Os dois se elegeram praticamente, assumiram o governo no mesmo momento, 2 anos atrás. É verdade, Tá certo? Então eles começaram os seus mandatos juntos. Claro. E o governador, vamos ser justos, ele tem feito muito por Florianópolis. Muito. Então, você vê o multi-hospital, é uma parceria com a prefeitura. Aqui a 401, parceria com a prefeitura. O que acontece? Sem a parceria do governo do estado, a prefeitura não dá conta de fazer tanta coisa que precisa. E o governador Jorginho tem sido parceiro. E foi desta maneira que ele entrou na nossa campanha. Falando desta parceria. Passada, presente e futura. Perfeito. E aí o eleitor compreendeu e gostou. Agora, a presença do governador Jorginho Melo deu voto para o Topázio. Sim, deu bastante voto. Com certeza. Eu acho que ele está muito bem. Eu acho que em Florianópolis está muito bem. Queria saber a tua opinião sobre os outsiders e os anti-establishment, que ainda tem uma adesão forte na sociedade, aqui em Florianópolis. Não sei se é geral isso. Por que isso acontece? Como assim uns outsiders? O que você classifica como outsider? São os caras que surgiram sem partido, que não vêm com a força de um partido, como é o caso do Topázio, que ele se fez, e os anti-sistema, que quando tem esses discursos e essas revelações, a boa parte da população adere a eles. Qual é o fator? É mudança? É falta de líderes novos? O que é que faz as pessoas aderirem a isso? Então, ano passado, eu tirei 3 meses e fui morar na França para estudar. Primeiro era para não fazer nada. Sim. Você sabe que ele não consegue. E depois eu fui estudar basicamente política. Né? Há vários partidos na Europa, praticamente todos, aqui no Brasil também, que tem os seus institutos, suas fundações, que são fundações de debate. E tem curso de todo jeito lá. Sim. Seminários, não só daquela corrente ideológica, mas às vezes são um hub de reunião de políticos ou de personalidades de todos os lugares, de todos os segmentos. Então, tudo aquilo que se falava de política, principalmente lá no partido do Macron, que estava espalhado por Paris, eu ia assistir, às vezes era um workshop, às vezes era uma palestra, às vezes era um curso de 2 dias. E eu consegui ver de uma maneira clara que tudo que está acontecendo no Brasil está acontecendo no mundo inteiro. Porque havia palestrante do Japão, sim, havia palestrantes da Europa, direto, de todos os lugares, dos Estados Unidos, ali da região da América Central, e todos eles acabavam mostrando, sabe o que? Eu gosto muito dessa frase, descobri que Berlim e Palhoça estão com o mesmo problema. E o problema está exatamente no sistema representativo, hoje em dia. Os 3 poderes, sim, ninguém mais acredita nisso. Essa fórmula, ela acabou, ela está vivendo os seus últimos suspiros. Então, tudo aquilo que representa esse modelo antigo, ele está com o prazo de validade vencido. Sim. Como é que vai vencer? Está vencido. Então, a reinvenção da política, dos políticos, ela tem que passar, antes de mais nada, pela consciência de que o que veio antes está bichado, está mofado.
O que vem depois é uma nova renovação. atitude. Então, você vê nessa eleição aqui em Florianópolis, claramente esse recado. Eu não quero mais aquilo, eu quero uma coisa nova. Foram os menos votados, digamos assim. Isso está no mundo inteiro. Se você olhar, o que acontece? A política é uma coisa que foi inventada para acabar com a guerra. Então, os caras, uma hora, dizem assim, meu Deus, eu tomei o castelo dele, ele veio e tomou o meu. Nós estamos há 500 anos assim, não dá para conversar, isso é a política. A política entra, né, e acaba com as guerras. Pelo menos aquelas guerras que aconteciam o tempo todo em tudo quanto é canto. Diminui. Então, uma invenção moderna. A partir do momento que a política é vilanizada e ela não vale mais e não presta mais a política, a guerra volta. Isso está acontecendo no mundo inteiro. A polarização, os extremos. Esquerda, direita, Trump, Kamala, Bolsonaro, Lula, em tudo quanto é lugar está assim. Na Argentina, na Itália, na França, todo lugar está a mesma coisa. Se você for numa cidadezinha do interior de Santa Catarina, se for no interior da França, você vai encontrar a mesma coisa. O que está acontecendo? Pois é. Primeiro, assim, essa massa jovem. Os jovens não querem mais saber de política. É por isso que o Topázio é, de fato, um fenômeno a ser estudado. Acho que tem dois gestores públicos no Brasil que conseguiram isso nesta eleição. Ele e o Joinville. O Topázio e o João Campos. De uma João maneira Campos, Pernambuco. intensa. Ele e o João Campos. Com essa 86%. conexão, 80 e poucos %, né? Que, do meu ponto de vista, é um sujeito que tem um potencial enorme para ser presidente da República, o João Campos. Joinville é a mesma coisa. A Joinville, você vê claramente que o Adriano, que é um sujeito agradabilíssimo, inteligente, preparado, você vê o que ele fez na cidade, a mudança que ele fez na cidade. E aí ninguém quer perder o cara desse. Ele veio com tudo. Ele era o candidato ideal para aquele momento, sucedendo ao Udo dele, fazendo uma administração. Vá a Joinville hoje. Fazia tempo que eu não ia. De 4 anos atrás, meu Deus, é outra cidade. E aí as pessoas estão reconhecendo os bons gestores municipais. Tá certo? É isso aí. Então, isso está acontecendo no mundo inteiro. Eu acho que esse sistema que existe aí não serve mais. Os jovens não querem mais. Os jovens não querem ter carro, não querem ter BNH, não querem ter um monte de coisa. Quer dizer, não querem política, não querem... Não. BNH, essa é velha, anos, né? 30 anos de sistema financeiro da habitação. Exatamente. Não, é um fenômeno. O jovem quer que tu seja governado por aplicativo, entendeu? Chama o algoritmo e manda tocar o governo. Resolve minha vida, é mais tranquilo. Eu queria te perguntar o seguinte, houve um comentário, não de bastidores, um comentário entre pessoas do nosso meio, de que estaria o marqueteiro do Topázio dando uma mãozinha na campanha do Marquito. Teve isso? Não procede esse comentário? Não. São rumores... Não, eu não consigo nem entender, quer dizer, qual é o sentido? Eu não entendia isso, eu falei, será? Mas eu te confesso que eu não entendi. Mas chegou em você essa informação? Não, eu vi num debate, né? E alguém publicou. Alguém publicou na imprensa e tal. Isso, em determinado momento, pipocou em outros jornalistas. Nunca ninguém perguntou se isso era verdade. Foi para um debate. E eu não consegui entender exatamente o que estava querendo ser dito. Porque o candidato Marquito, ele um bom candidato. Foi o segundo mais votado. Que fez uma boa campanha. Ele fez sérias críticas à administração do Topázio. Muitas delas, do meu ponto de vista, injustas, mas não fez nada sujo, vamos chamar assim, jogo sujo. Sim. Ele foi na bola. Sim. Foi na canela. Mas qual é o sentido de eu estar conversando com um outro candidato para agredir o meu candidato? Então, assim... É estranho, mas eu... Não, eu acho que é boato de campanha. Todo dia entra na minha sala, quando eu estou fazendo uma campanha, um boato, no mínimo, um boato e uma pesquisa falsa. Te perguntar o seguinte, qual foi, na tua opinião, o maior acerto na campanha que você fez para o Topázio e o pior? Coisa que você fala, pô, eu não devia ter feito isso. Ou aquela que você comemorou, tipo, pô, golaço. Pô, the best e o que eu não deveria ter feito. Tentar começar pelo que eu não devia ter feito. Olha, essa foi uma das campanhas que eu mais me diverti. Estava muito feliz com o que a gente estava fazendo. A gente mudou completamente o modo operacional dentro de uma campanha. A gente trabalhou como se fosse uma startup. Então,
Geralmente, quando a gente faz uma campanha e termina e a gente ganha, a gente acaba esquecendo os erros. Mas eu genuinamente, eu não consigo me lembrar de algo que eu não fosse repetir. Eu faria tudo igual, não mudaria nada. Uma coisa que... Agora, o maior acerto, eu acho que foi deixar o Topázio ser exatamente quem ele é. A gente não usava teleprompter. A gente escrevia os textos, discutia e ele falava automaticamente. A facilidade dele no TikTok, a narrativa dele, assim, as coisas que ele coloca é muito espontâneo. Não tem cara de decoreba. Não assim, é decoreba e nem o Topázio tem uma coisa... Ele vai lá com... Ele é um ser humano adorável e gostável, como eu falo, porque ele não se faz. Uhum. Ele não tenta se fazer de simpático, de querido, não. Ele é aquilo ali. Uhum. Né? É a Clara de Florianópolis, como a gente falava na campanha. Tá certo? Então, eu acho que ele representa... Deixou a autenticidade dele como grande trunfo. Ele representa... Eu digo, o político do futuro já nasceu. Uhum. Em Florianópolis, ele tem 62 anos. Entendeu? Por quê? Porque a maneira com que ele se coloca, ele se comunica, a maneira como ele diz não, o jeito leve que ele leva, e talvez esse tenha sido uma das maiores acertos da nossa campanha. Certo. Meses atrás, eu dizia para todo mundo, como é que vai ser a campanha do Topázio? Olha, do ponto de vista do conteúdo não tenho muita ideia, mas da forma eu vou te dizer, leve, alegre, colorida, solta. Eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse fazer uma campanha política cujo último comercial é aquele clássico, falando, olha, o meu número, não esqueça, é 55. Eu nunca imaginei que eu fosse fazer um comercial com um cachorro. Escrever um comercial, cachorro fala, chico. E o Topázio, essa campanha leve para este candidato ele permitiu. Potencializou resultados, né? Sim. Sem dúvida, né? Sim, não tenho dúvida nenhuma. E qual é a pretensão política dele? Ele tem voos mais altos, já, em breve, ou ele vai cumprir os 4 anos? Não. Qual é o plano? Sonhos todo mundo Sim. tem e precisa ter. Agora, de uma maneira clara e objetiva, ele já falou isso várias vezes na campanha. Vai ficar os 4 anos. Sim. Sabe por quê? Porque exatamente faz parte daquele modelo antigo você ficar fazendo trampolim. Não é o caso dele. Não é o caso dele. Não. Muito bom. Não, porque ele entende essa nova realidade aí. Lá atrás, num dia que a gente estava conversando, você falou que quando você ganha uma eleição, você já está trabalhando na reeleição daquele. Você já está trabalhando na reeleição do Topázio? Não, porque o Topázio não pode ser reeleito, pois né? Mas no próximo voo dele, você já está desde agora olhando para o futuro político do Topázio? Assim, do jeito que nós ficamos amigos, né, e de uma empatia absurda, não só com ele, mas com toda a equipe, a gente fala que o Topázio. Quem ganhou a campanha do Topázio foi ele. Depois nós éramos um time. Tinha o Bruno, que você já entrevistou aqui, um trabalho espetacular que ele faz. A gente tinha o Fábio Botelho, o Mamute, o Ronaldo Freire, o Simval, né, o irmão do Topázio. A gente tinha esse grupo, vamos chamar assim, estratégico. Sim, pensadores, né? Pensadores. Há 2 anos nos reunindo todas as terças-feiras. Há 2 anos. O Topázio ganhou a eleição, né? O Topázio colheu o trabalho que fez. Ele não plantou nada. Você vem orientando... Há 2 anos esse grupo se reúne. Né? Então, do ponto de vista estratégico, tudo é discutido, tudo é conversado. Madura, né? Uma campanha que, exatamente. Quando começou a campanha, ela estava madura. Então, a campanha se deve muito a todo esse grupo e todas as outras pessoas que faziam parte desse grupo, as quais eu me incluo. Qual é o time que você monta? Você não faz dentro da Neovox, eu sei que não. Você monta tudo num outro endereço, com outro time, com CNPJ e tal, fora. Quantos estavam trabalhando assim? Quantos publicitários, digamos assim? Do ramo, entre equipe total, não tinha muito não, tinha uns 35, 40 pessoas, não tinha mais do que isso. É um bom time, né? Mas eu já fiz campanhas políticas em São Paulo, tinha 600. Não, São Paulo é outro planeta. Eu acho que, claro, que a gente tinha um pouco mais de equipe, mas trabalhando só comigo, diretamente, na minha estrutura, era isso ou um pouquinho mais. São as pessoas que entravam naquela sala onde tem uma sala lá no canto que tem uma frase assim, não entre. Não se atreva. É verdade essa frase? Verdade. É verdade. Mas E ninguém entra, ninguém se atreve. Não, ninguém respeita. Mas na parte de comunicação da televisão e do rádio, tinha um grande comandante ali junto comigo, que era o Thomas Ventura, com uma equipe espetacular também.
Meu Deus, a gente não pode nem... Se for citar todo mundo que foi fundamental para essa eleição, o Elinho, o Leozinho, o Alan, o Verde, Sofia, Olívia, nossa, uma equipe... Olívia, qual é o sobrenome dela? A Olívia Veiga. Sofia também? Sofia também? Também. Muito Mas não bom. estava lá como minhas filhas, não. Não. Eu A Daniela, Burtetti, meu Deus do céu, eu vou ser leviano aqui, injusto, mas todos eles sabem que eu estou pensando exatamente no trabalho que eles fizeram, um trabalho magnífico. Sem dúvida. Foi muito, não dá para acreditar para um ou para muito outro, para todo mundo. Foi muito bom. Para todo mundo. Foi muito gostoso. Você sempre foi assistir o último discurso dos candidatos nos Estados Unidos. Esse ano você vai? Não, não vou. Não vou porque a eleição lá nos Estados Unidos tá dando embrulho. Mas é porque com as redes sociais hoje você consegue ver... Eu ia acompanhar a eleição inteira. Então eu passava praticamente um mês inteiro acompanhando o final, vivendo e tal. Então eu acompanhei algumas eleições. Hoje as redes sociais estão dando, mas eu acho que os Estados Unidos estão vivendo um negócio que é tudo aquilo que eu não acredito em política. O que vai dar lá? Acho que vai dar Trump. É? Não sei. Tem um fenômeno acontecendo. Se você olhar as duas últimas eleições americanas, todos os institutos de pesquisas erraram. Todos. Eles davam... a Hillary, no dia da eleição do Trump, na primeira eleição do Trump, o New York Times ele fazia uma média de todas as pesquisas e com isso ele criou um indicativo, um índice que dizia a probabilidade da Hillary ou do Trump serem eleitos. E aí, quando na reta final, a probabilidade da Hillary ser eleita, ela foi de 90 para 91, 93, 97, até chegar na véspera com... Olha, não foi 100%, foi 99%. 99%. Uhum. Procurar lá, você vai achar. E o Trump ganhou. Na última eleição, a mesma coisa. Achava-se que o Biden teria uma votação e teve outra. Mas o que acontece? Um pesquisador da universidade, se não me engano, de Boston, foi investigar isso. Afinal de contas, por que os institutos erraram? Bem coisa americana, eles investigam tudo. Claro. Tudo para tudo. E ele descobriu que havia um erro estatístico impossível de detectar que fazia com que todas as pesquisas seguisse aquele erro, viessem com um problema de fábrica, que é o seguinte, o eleitor... Os democratas todos respondiam às pesquisas, mas tinha um percentual dos republicanos mais da extrema que simplesmente não respondiam às pesquisas. Ou respondiam errado. E dessa forma eles aumentavam a margem de erro muito grande aqui do lado do Trump. Ao não entrar, a curva estatística estava falsificada. O extrato do eleitor não conseguiu ser representar. O que eles pegaram não representava o extrato dos eleitores, na extrema-direita, que é nos republicanos mais redneck. Sendo assim, todas as pesquisas vinham com um erro de nascença enorme. Então, eu não sei, isso já aconteceu também em eleição brasileira. Se você pegar o Instituto de Pesquisa na eleição do Bolsonaro contra o Lula, vocês vão ver que todos eles erraram antes do primeiro turno. Todos eles davam uma margem de erro de 10%, 15% de vantagem para o Lula, e você viu como é que isso terminou, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Porque esses eleitores mais à direita tendem a não respeitam, não respondem a Instituto de Pesquisa. Lá nos Estados Unidos foi a mesma coisa. Então, por que isso não vai se repetir agora de novo nos Estados Unidos? Não sei. Essa semana, a Câmara teve um problema praticamente em todas as pesquisas. Ela caiu, todas. Mesmo aquela que ela estava 6, 7, 8 pontos na frente. Agora entrou Elon Musk dando $1 milhão por dia. Que coisa louca. Então, ela conseguiu arrecadar $1 bilhão para fazer comunicação. Ela já fez, isso já deu o efeito que tinha que dar. Agora faltam 2 semanas para a eleição, é muito difícil. Assim, mas pela lógica do que aconteceu anteriormente, tem essa possibilidade. Agora, de novo, né, a eleição é uma guerra de narrativas. Claramente, o Trump tem uma narrativa. Ele está tentando fugir da questão pessoal. Quem é o ser humano mais decente, eu ou ela? Não. Ela é comunista. Ele fala isso abertamente. Desconstrução. Ela... O rótulo. Exatamente. Mas do ponto de vista ideológico. Ela não. Ela vem trazendo outras questões. E ela precisa se empoderar, ser vista como uma autoridade, né? Como uma pessoa que você olha e diz, não, eu enxergo um presidente aqui.
Então, é uma eleição difícil de prever, mas pela lógica do que aconteceu nas eleições passadas, não me surpreenderia se o Trump ganhasse. Acho que não é uma eleição Vamos de ver, jogo falta, batido. falta pouco, né? 2 semanas. Falta pouco, 2 semanas. Fábio, brigadíssimo aí. Já Muito acabou. obrigado por ter vindo aqui. Agora eu volto outras vezes. Eu vou deixar para você essa câmera aqui, que está olhando para você, comunidade acontecendo aqui, para você conversar com ela, para você dar uma mensagem final, encerrando o nosso bate-papo. Te agradeço muito o teu tempo de ter vindo aqui e ter aberto tudo que você abriu para a gente. Bom, primeiro eu quero agradecer, quem ficou me ouvindo até agora, agradecer ao Jailson. Sabe que eu não gosto muito, né, Jailson, de falar, porque eu gosto mais de ouvir. Mas o que eu gostaria de dizer é sobre o acontecendo aqui. Queria falar sobre o acontecendo aqui, que é um site que é uma referência no Brasil. Uma referência no nosso ofício, na nossa profissão, no nosso setor. É um exemplo, né, de dedicação, de resiliência, de competência. É uma fonte inesgotável, é impressionante o volume de conteúdo relevante, importante, atualizado que tem no Acontecendo Aqui. Eu acho que hoje o site Acontecendo Aqui é a grande universidade, faculdade de comunicação de Santa Catarina de Florianópolis, uma das maiores do país. Muito Faço gentil. isso, você sabe que eu falo isso de coração. E eu queria dizer para quem está nos ouvindo, que usem, para os nossos ouvintes, para os seus ouvintes, para a sua assistência, assistam, ouçam, investiguem, se aprofundem, se informem aqui. E para quem é assinante, anunciem aqui. Os anunciantes, anunciem aqui. Por favor. Mas não é por favor, é porque uma marca associada, e a gente tem aconselhado nossos clientes a anunciarem aqui, é porque, primeiro, dá resultado. Segundo, uma marca, qualquer marca associada a uma marca como Acontecendo Aqui, ela só tem a ganhar, né, de todo ponto de vista. Então, o que eu quero dizer para as pessoas é o seguinte, o que a gente tem aqui é um tesouro. Acontecendo Aqui é um tesouro, é um oásis que tem que ser estimulado, tem que ser preservado, tem que ser valorizado, né, e tem que ser utilizado, como a gente tem feito. Poxa, muito obrigado. Eu não esperava isso, não. Isso é uma homenagem. Agradeço muito as suas palavras, a tua colocação. Muito gentil. Obrigadíssimo, Fábio. Eu que agradeço. Pessoal, esse é o Fábio Veiga. Gostei muito, espero que vocês tenham gostado e até a próxima, até o próximo podcast.